Olá, tudo bem? Está começando agora o programa Educação. Aqui você confere toda semana conteúdo do universo acadêmico que podem te ajudar a desenvolver melhores estratégias educacionais. Na semana passada, conversamos com administradores da rede educacional adventista nas diferentes regiões do Brasil para saber como a educação vem acontecendo nesse período de pandemia. E hoje nós vamos saber como os professores da educação infantil e do ensino fundamental 1 têm sido criativos para ensinar os seus alunos mesmo que à distância. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere junto comigo. O coronavírus chegou para desestabilizar e mudar vários âmbitos da nossa vida. Não alterou somente a nossa rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas ou ir aos nossos restaurantes preferidos, mas na educação, por exemplo, todas as instituições de ensino tiveram que adotar uma educação online. Essa incorporação da tecnologia à rotina acadêmica representa uma enorme mudança e é acompanhada de desafios significativos. Muita coisa mudou depois da pandemia. Para os alunos, para nós, professores. O professor, ele sempre está correndo. Ele sempre tem muita coisa para fazer. É semana de prova, de recuperação, é reunião. Então, eu acredito que para os professores o que mudou foi um outro foco de preocupação. Hoje o nosso foco não é mais calendário escolar, planejamento. A gente tem ali um foco mais nas aulas, na forma de trabalhar, como alcançar o aluno de maneira eficaz. Então, para mim, o professor ele teve uma mudança de preocupação. Não é que agora está mais fácil ou não está preocupante. Está, mas são outras coisas, outras coisas que são motivos de preocupação. Agora, para os alunos, muita coisa. Nós aqui, entrando na escola, sem a presença física deles aqui, é incrível, é outra coisa, porque parece que não está na escola, parece que a gente não está. Então, a presença deles, o ritmo da escola é outro, porque agora a gente tem uma outra forma de trabalho. Então, é uma adaptação para todo mundo. Então, acho que a principal mudança para os professores foi esse desfoque de preocupação, para um outro tipo de preocupação que a gente nem imaginava que teria. E para os alunos também esse distanciamento, né? Para o segmento que eu dou aula, é muito importante essa construção do relacionamento, da presença do professor, da empatia que o aluno gera com o professor. Isso é primordial para os pequenos e perder isso é um pouco delicado. Foi, para mim, uma das principais coisas que a pandemia trouxe de difíceis. Então, aqui na região central de São Paulo, na Associação Paulistana, nós dividimos o nosso momento de contato com o aluno em dois. Um deles com gravações de videoaulas, e esse momento alguns professores da rede eles foram selecionados que possuíam um pouco mais de habilidade com as tecnologias para fazerem algumas videoaulas gravadas que são disponibilizadas para todas as nossas 15 unidades. E nós temos os nossos momentos também ao vivo pelo aplicativo Zoom, em que os professores eles ministram as aulas diariamente de acordo com a grade de aulas que nós temos semanalmente na escola. E surgiu essa ideia então de fazer videoaulas. E os 2 primeiros vídeos que eu fiz, assim, sofrido, né? Falar com uma câmera nunca foi meu forte. Eu gosto de gente. Mas daí a gente foi evoluindo, né? Então eu precisei pensar num cenário, por exemplo. Mas as papelarias fechadas, eu não tinha acesso a nada. E então eu fui ao supermercado e falei, vou ter que trabalhar com alguma coisa daqui. E aí foram surgindo as ideias, né? E quando eu cheguei ao supermercado, todo mundo... Aquele clima assim tenso, né? Pouquíssimas pessoas e eu comprando material de festa. A moça, meu Deus, por que você não tá na sua casa? E eu expliquei para ela, não, eu sou professora, né? Para não ficar tão chato. E eu me senti como se tivesse... Eu morei 10 anos na Flórida, então parecia que... Sabe quando o furacão vai passar e todo mundo tá morrendo de medo? Era a mesma situação. Foi horrível, foi horrível. E a gente vai se adaptando a cada dia, né? Ainda não passou. Eu sempre gostei, né, de usar a criatividade.
Então agora eu tenho que usar com as coisas que eu tenho em casa. E o vídeo que eu mais gostei até agora foi a história do patinho feio, que na minha versão virou uma patinha. Então eu usei copos descartáveis, amarelinhos, só fiz o biquinho, dei uma embelezada ali. E pro cisne, né, que é o final da história, eu usei um borrifador. Coloquei um laço no pescoço e ficou muito bonitinho, É o meu xodó. Mas o meu xodó também são os vídeos que aparecem o George, que é um amigurumi, na verdade é um soldadinho de chumbo, né, lá da Rainha Elizabeth. Então fica muito bonitinho, porque ele sempre fala inglês, ele procura falar inglês e eu trato o George como uma criança levada. Então ele sempre está aprontando. Como coordenadora, nós acompanhamos esses momentos assíncronos em que os professores estão gravando essas videoaulas, né, com relação à preparação do material que será visualizado pelos alunos e também pelas famílias. Depois, fazemos esse processo de elaboração de um roteiro de estudo para esses alunos também. As aulas presenciais, nós também acompanhamos a maior parte dessas aulas e damos o suporte necessário tanto para os professores quanto para os alunos e suas famílias com relação ao acesso a essas aulas presenciais. A participação dos alunos na aula remota, na aula síncrona, por mais que ela seja em tempo real, ela tem as suas diferenças, a gente consegue ver as diferenças. Só que existem também os benefícios disso. Por exemplo, tem um aluno que ele tem muita vergonha de perguntar em sala. Ali tem um chat na minha aula que ele consegue escrever a dúvida dele só para mim. Então, é uma coisa que eu tinha que dar um jeito em sala de aula. Então, o aluno que tinha vergonha na aula presencial, eu falava, olha, espera um pouquinho, ou espera todo mundo sair, ou vem aqui, ou eu ia até a mesa dele. Eu dava algum jeito dele não ser exposto pela pergunta dele, porque ele tinha vergonha. Ali, isso ainda existe esse caminho. Na aula síncrona, na aula pelo Zoom, a gente consegue ainda atender esses alunos nas suas especificidades. Então, é muito importante isso. Eu achei que a mudança dos alunos, eles têm uma aptidão nata para a tecnologia que nós não temos. Então, a dificuldade geralmente vem do nosso lado, mais do que do lado deles, entende? Nós temos uma plataforma da nossa rede, né, em que as famílias têm acesso. Então, eles fazem o cadastro nessa plataforma e entram num espaço chamado Eclass. Nesse espaço, os professores eles disponibilizam as aulas do dia e os links das videoaulas que serão gravados ou os links das aulas que acontecerão pelo Zoom presenciais, né? Ali também, nesse espaço, ele faz a descrição das atividades que o aluno precisa realizar durante aquele dia de aula. A função principal do portal é atender às unidades educacionais, né? Então, dentro das unidades escolares, você tem vários agentes. Você tem a administração da escola, você tem professores, você tem alunos e clientes no geral, né? E o portal tem produtos para todos esses agentes, ou seja, a gente consegue atender todo o ciclo da escola, ter pelo menos um serviço nosso específico ou um produto linkado a cada uma ali das funções dentro da unidade educacional. Além disso, o portal também alavanca toda a parte de campanha da educação adventista. O portal também recebe os novos, né, e futuros clientes da educação adventista. E o site das escolas, né, que estão linkadas ao portal, eles hoje são a segunda fachada da escola, né? Então os pais pesquisam no portal todas as informações que precisam e que vão levá-lo até presencialmente na escola. Então é nosso trabalho apresentar bem a educação adventista, como ela é, para que o pai depois visite a escola. E tornando-se clientes, entregar um serviço de qualidade, informações sempre prontas, além também da parte de aplicativos que entrega para o pai em mãos, todos os dados relacionados à área acadêmica dos alunos, né? Parte financeira também a gente consegue apresentar. E neste momento específico, um suporte maior aos professores, né? Por conta da pandemia,
a gente tem entregue alguns produtos que têm linkado professores e clientes, porque no caso dos menores, que são a maioria dos nossos alunos, o pai tem sido também um interlocutor desse processo. Em relação à pandemia, ocorreu uma coisa interessante. Nós havíamos desenvolvido, por ocasião do projeto Livro Didático Digital, uma plataforma de comunicação entre aluno e professor. Essa plataforma foi desenvolvida de forma integrada ao livro didático digital para o ensino médio e foi ofertada pela Educação Adventista desde 2015. Só que há 2 anos atrás, pelo fato dos professores não utilizarem os recursos de interação com os alunos, nós desligamos essa funcionalidade há cerca de 2 anos. Quando ocorreu a pandemia, então nós retomamos parte da ideia, não o projeto inicial, porque ele já tinha se desatualizado tecnologicamente. Então nós retomamos a ideia deste projeto de comunicação entre aluno e professor para poder oferecer para os professores uma ferramenta de comunicação e oferta de conteúdos para os estudantes. Então surgiu aí a ideia deste serviço que nós denominamos de eClass. O eClass, essa parte do portal, né, veio então para atender às aulas. Então ali o professor ele pode colocar o conteúdo da aula, ele pode subir um vídeo que ele fez no YouTube, no Vimeo, ou uma outra ferramenta técnica para esse uso. Ele pode subir para as aulas, ele pode conversar com os alunos, interagir dentro da aula no formato de chat. Então, tanto o pai, porque o pai nesse momento também se faz muito necessário. Nós temos ali os alunos, os menores, Fundamental 1, que é o pai, ele auxilia o aluno, né, nas respostas, nas aulas. Então, nós temos uma ferramenta ali dentro do eClass também, que é o chat. Então, enquanto a aula está rolando, enquanto está ali no período, né, daquela aula, o pai pode tirar as dúvidas com o professor para auxiliar o filho, né? Nós temos ali também uma ferramenta onde os alunos postam as respostas. Então ele pode postar em formato de arquivos, em formato de imagem, né? Por exemplo, uma aula de educação física. O professor deu a aula, fez um vídeo e disse, olha, façam 10 polichinelos, façam tantas flexões, né? Ou até uma aula de basquete ou de vôlei. Então o aluno ele pode fazer a aula, gravar essa aula, tirar essas fotos e enviar também como resposta. Hoje, falando um pouco de números também, hoje nós estamos perto de 1 milhão de aulas nesses 2 meses e meio de ferramenta. Estamos com, hoje, acredito que nesse momento que nós estamos conversando, nós estamos batendo a meta de 14 milhões de respostas feitas pelos alunos, nesse período, né, neste curto período. Então nós entendemos que essa é uma ferramenta que neste momento ela está sendo utilizada. Nós vemos ali a alegria de um professor que não está ali com o seu aluno, né, interagindo fisicamente, mas ele pode dar a sua aula e ao mesmo tempo matar a saudade da turma, né, dos seus alunos ali através do eClass. Nós temos ali um pai que também está tendo que aprender, né, aprender ali as matérias juntamente com seus filhos. Então isso também tem essa questão social, né, que isso também atrai as famílias neste momento. Então nós entendemos que o eClass ele veio para somar, uma ferramenta que nasceu nesse turbilhão, né, nessa situação que nós estamos vivendo agora, mas ela está sendo assim primordial, não primordial no sentido de como fator principal, mas sim como primordial para auxílio das aulas e da interação entre colégio, aluno e pais. Sem dúvida, eu acho que o maior desafio que nós temos enfrentado neste momento diz respeito à questão da tecnologia. Então, esse universo digital, apesar de já estarmos acostumados a utilizar, a utilização era esporádica, né? E agora nós estamos mergulhados em tempo integral nesse novo universo. Então, eu acho que o nosso maior desafio foi essa questão de nos adequar em pouco tempo com as ferramentas digitais que nós precisávamos utilizar, estamos utilizando agora nesse processo com os alunos, né, das aulas.
quem sabe a gente até reestruture a educação nesse ponto, né? A tal da história da sala de aula invertida. Então, a criança assiste os vídeos, né? Assiste ali a apresentação daquele subject, daquela matéria, e depois em sala de aula a gente retoma. Eu acho que sim, seria um aliado. Vai ser interessante trabalhar assim. Não dá para descartar. Como eles têm uma facilidade maior do que nós, então acredito que o momento que nós vivemos é muito mais fácil para eles de lidar mesmo. Eles abrem um aplicativo, tem pai que só manda o link, eles abrem um aplicativo, eles mexem no computador, eles abrem o próprio microfone, eles sabem ali levantar a mão, abaixar a mão, escrever uma pergunta, não escrever, desligar. Então, é uma aptidão, uma habilidade que eles, da geração deles, que não pertence a nós. Então, esse é um ponto que é muito importante, essa aptidão deles, essa habilidade. Outra coisa, eu acredito que essa aula síncrona, o Zoom, ele é a melhor possibilidade de aproximação à realidade que eles tinham antes da pandemia. Então, o Zoom, essa aula em tempo real, o meu aluno consegue fazer a pergunta dele, ele consegue pedir para eu repetir se ele não entendeu. Isso é o que acontece na aula presencial. Então, eles ainda, nessa forma de aula síncrona, eles conseguem nós conseguimos, como professores, ter uma aproximação real da dúvida do aluno, sanar a dúvida no momento em que ela surge, explicar na lousa. Quero um outro exemplo, eu faço na lousa outro exemplo. Então, isso fica muito próximo. Por isso que eu disse que é a melhor possibilidade mesmo de aproximação de uma realidade que eles tinham. Lembrando que a pandemia, ela é uma coisa nova para todo mundo. Muitos adultos têm dificuldade em lidar com as emoções, com os sentimentos que estão ali dentro de casa. Imagina as crianças. Então, essa possibilidade deles me verem na escola, a lousa, os colegas, perguntando, participando, é uma forma também de acalmá-los, é uma forma também deles terem essa memória do que acontecia, de como acontecia e voltar a essa socialização que eles não tinham e a gente não tem fisicamente, mas ali remotamente ainda existe. O ECLES, ele até o momento está dividido em 3 fases, tá? A primeira fase é aquela onde as funcionalidades básicas foram estabelecidas. Essa segunda fase nós estamos entrando com relatórios e outras informações. E nós temos a terceira fase, que será a inserção de lives, ou seja, essas transmissões ao vivo dentro do ECLES. O ECLES tem uma funcionalidade muito importante, que é ser simples, ou seja, entregar tanto para o pai como para o professor e administrador escolar um ambiente simples, rápido e que entregue informação. Tá? Além de tudo isso que a gente percebe no ECLES, e eu gosto de salientar quando se pergunta, não só por conta da quantidade de pessoas que estão utilizando, mas é como o nosso professor de educação adventista tem dado um show em suas aulas. A gente consegue ver um pouquinho do que acontecia dentro da sala de aula com o que acontece hoje dentro da classe. São aulas extremamente criativas, cada professor tem utilizado métodos diferentes e o ECLES permite isso, que formas diferentes de se dar aula, ou seja, as características pessoais de cada professor eles conseguem trabalhar dessa forma dentro do ECLES. E esse carinho, essa determinação deles tem comovido os nossos clientes, tem comovido os alunos da educação adventista. Então eu gosto de destacar o brilhantismo dos professores da educação adventista. Uma coisa que não muda nunca com tecnologia ou não. A criança gosta de interação, gosta de brincar, né? Precisa estar em grupo. Então a escola ainda é aquele ambiente que é indispensável, né? Apesar de nós sabermos que Maria, por exemplo, como ela educou Jesus, ele não foi a uma escola, né? Mas Deus deu sabedoria para que ela conseguisse ali lidar com toda aquela educação. Da mesma maneira, os pais hoje estão sendo como Maria, né? Trabalhando em casa, educando em casa. Mas se com a ajuda da professora, do professor, eles tiverem um norte, né? Tiverem uma referência, olha, nós vamos brincar hoje de pegar feijões com o prendedor. Isso pode parecer para uma pessoa que não fez pedagogia, né?
Pode parecer pouco. Nossa, meu filho vai brincar disso, mas isso está desenvolvendo muitas habilidades, dentre elas a coordenação motora fina, né? Brincar de amarelinha, por exemplo, fantástico, né? Você concentração, está aprendendo os números, ou você pode trocar e colocar o ABC ali, não é? Então, é brincando que se aprende, isso não vai mudar nunca. Criança de 10 anos atrás, criança daqui 10 anos, isso não vai mudar nunca, e a tecnologia vai poder ajudar nesse sentido. Com relação à família e esse acompanhamento que está acontecendo nos lares, a gente não tem dúvida de que também eles estão vivendo, né, todo esse processo de adaptação também, né? Boa parte das famílias, elas também estão em home office, dividindo ali o tempo e o espaço com os filhos. Temos algumas situações de famílias que têm mais de um filho em níveis diferentes e que precisam dar atenção para essas crianças, né? Os equipamentos tecnológicos, em alguns momentos, sim, acaba criando algum problema ali para a família, até porque ela precisa atender, às vezes, várias crianças no mesmo período de aula, né? Então, assim, estamos utilizando recursos além do computador, celulares, tablets, outros recursos. Se alguma família tem alguma dificuldade em ajustar o meio tecnológico, a escola ela dispõe também de um atendimento para entregar esse material impresso para que o aluno possa também resolver essas atividades em casa, né? A única perda que nós temos ali é o momento de interação que o professor realiza com eles pelo Zoom. A minha faixa etária, a faixa etária dos meus alunos, é uma faixa etária muito dependente, né? Crianças de 3 anos a 8 anos. Então, eles são muito dependentes de toda a estrutura que tem em casa. Eu penso que um problema é que nem sempre tem o aparelho, né? De repente tem um irmão que está tendo uma aula e a criança menor, então fica ali sem assistir aquela aula presencial. Daí entra o e-class, com as videoaulas, e também nós gravamos a aula do Zoom. Nós gravamos e deixamos lá no e-class. Então o pai pode acessar ali aquela aula, e ali também tem um ícone que tem um chat ali, né? Como fala? Um meio de comunicação ali, como se fosse uma plataforma social, assim, que eles podem se comunicar com a gente. Todo o aparato tecnológico que a gente precisa aprender a lidar hoje traz muito desafio, muitos desafios essa forma de trabalhar, né? Então, tem professor que tem dificuldade por ser algo que não faz parte da realidade deles. Mas tem professor que tem mais facilidade. Cada um ali vai ter a sua forma de lidar. Porém, na nossa profissão, os professores, nós estamos acostumados a buscar recursos para atingir o aluno, para que o aluno consiga assimilar, aprender de maneira eficaz, para aprender de maneira correta e completa, no seu tempo, da sua forma. Nenhum aluno aprende sempre da mesma forma, dentro de uma sala de aula. Então, faz parte da rotina do professor buscar recursos para atingir todos os alunos, para que todos consigam entender, para que todos consigam aprender. Então, o professor hoje, ele ainda tem essa preocupação de atingir o aluno. Então, porém, essa preocupação de alcançar o aluno soma-se à habilidade tecnológica que muitos de nós não temos. Então, a gente teve que aprender a editar um vídeo, aprender a criar, aprender a abrir um computador e conversar ali pelo chat, ou enfim, a escola deu um suporte muito grande, colocando pessoas para ajudar, colocando pessoas para ensinar, e nós estamos caminhando, é um processo, né? Eu acredito que a educação já viveu muitos momentos de revoluções, né? De coisas novas, e esse é um deles. Eu acredito que nós não iremos sair dessas mesmas pessoas. Antigamente você preparava a aula, você dava aula presencial e depois você ainda tinha correção, né? Sempre, o trabalho de professor não é só ali na sala de aula, nunca foi, né? Mas agora eu preciso ser roteirista, eu preciso ser cenógrafa, eu preciso ser, produtora, eu preciso editar os vídeos, eu preciso enviar.
Então toma muito tempo. Um vídeo de 4 minutos demora só a pesquisa para como eu vou fazer isso, a didática que eu vou usar, porque a criança não está ali comigo, né? Então demora umas 4, 5 horas. Há 2 dias atrás eu gastei um domingo todo só por causa de uma matéria que eu realmente não sabia como fazer, mas Deus me ajudou e me iluminou e eu consegui uma maneira que não fosse cansativa, né? Porque no vídeo tudo tem que ser exagerado, senão fica sem graça, sem vida. E não adianta eu fazer um vídeo de 5 minutos, olha, esse daqui é uma maçã. Fale 5.000 vezes, maçã. Não é assim que funciona. Tem que ser atrativo. E ainda tem uma desvantagem. Nós não somos youtubers. Nós não temos aqueles recursos que um programa de TV teria, né? Mas isso não é um problema, porque a qualidade do vídeo não está na imagem. Sim, é importante. Não está na iluminação. E sim no conteúdo. Eu foco nisso. Porque competir com uma TV, por exemplo, é impossível para mim, né? Mas eu acho que o pai vê isso, vê que a gente tem se esforçado. Eu acho que o pós-pandemia ele vai trazer uma realidade diferente para a escola. Eu acredito que nós tenhamos ali um contexto que terá que ser adaptado, né? A questão das tecnologias, apesar de estar causando um sofrimento por causa da rapidez com que nós tivemos que nos adequar a isso, é uma competência que a gente já sabe que estava aí prevista para o século XXI. Então eu acho que só encurtou um processo de desenvolvimento dessa competência básica aí, né? Eu acredito que a sala de aula ela vai ser um momento agora mais híbrido para o professor e para o aluno, né? Eu acho que essa interação com a tecnologia não vai deixar de existir depois disso. Após essa fase de insegurança e crise na saúde mundial, a única certeza que temos é que nada continuará igual. Alunos e professores têm aprendido que a lousa é a tela do computador. Anotações digitais se misturam com rascunhos manuais. As cadeiras da sala de aula e os estudantes não estão mais no mesmo espaço. Tudo isso está acontecendo no ambiente virtual. Mas uma coisa não muda: os seres humanos sempre serão o centro da aprendizagem. Espero que você tenha gostado do episódio dessa semana. Segunda-feira que vem nós estaremos de volta conferindo como os professores do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio estão lidando com esse período de isolamento e quarentena. Nos vemos, até lá!